Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Voltando às Origens, versão digital. Nossa intenção é fazer com que todos vocês que nos assistem revisitem suas origens e valorizem o cultivo das mais autênticas raízes gaúchas. Mas como? Por meio de episódios gravados em São Cepé, no Rio Grande do Sul, e disponibilizados nas redes sociais, levaremos até vocês 7 oficinas com os mais variados temas, como culinária gaúcha, arte em couro e danças tradicionais gaúchas. Tudo com o propósito de aproximar pessoas de diferentes idades e interesses em um movimento cultural, saudável e necessário, principalmente neste momento em que vivemos de pandemia. Além das tradicionais oficinas, é claro, vocês poderão apreciar bons shows de música e também de danças tradicionais gaúchas. O projeto Voltando às Origens é promovido pelo grupo Cami Folclore e Arte Nativa de São Cepé, em parceria com a GES-Proarte Produções Artísticas, através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14017 de 2020. Essa é uma promoção do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, Secretaria do Estado da Cultura e Fundação Marco Polo. Nos acompanhe e valorize suas raízes. Valorize a nossa herança cultural gaúcha. Encerrando as oficinas do projeto Voltando às Origens, versão digital, você confere a oficina Vivências Culturais, onde será explanada a temática da importância dos valores culturais e suas implicações na formação da criança. A oficineira é a psicóloga Sabrina Wegner Schroeder. Olá, sou Sabrina Wegner Schroeder, psicóloga, e faço parte do projeto Voltando às Origens, versão digital. Vou participar, então, contribuindo um pouquinho para falar sobre as vivências culturais. Vamos pensar um pouquinho sobre a família como formadora de valores culturais. Para pensar sobre esse assunto, nada melhor do que pensar de uma forma prática. Dessa forma, pensei junto da minha família uma forma de como entender essa vivência para os meus filhos. E vou compartilhar com vocês esse momento. Ao perguntar o que é família e quem é? A resposta: são aquelas pessoas que convivem junto. Às vezes é formado por adultos, crianças. E o que mais tem? Quando pergunto o que ou qual característica é mais marcante na sua família? A dedicação. Minha família é dedicada. Nessa pergunta, eu faço um parênteses para fazer vocês e a nós mesmos refletir que cultura é muito mais do que imaginamos. Cultura faz parte das nossas vivências no dia a dia. Quando que imaginaria que dedicação seria cultura? O que tu entende de cultura? O que acha que está fazendo de cultura na sua família? A resposta: eu acho que cultura é o jeito, os gostos que a família tem. E que vai passando de um para o outro. Mas que cada um tem a sua forma. A minha família gosta de ir para fora, do campo, das tradições, e eu adoro isso também. De tudo que tu vivencia na família, o que acha que vai querer seguir cultivando? Eu tenho quase certeza que ir para fora, sendo dedicado com as minhas coisas. Então, nesse pequeno relato, eu trago uma vivência prática que todos os nossos filhos, todas as crianças, adolescentes, podem ter na sua vida cotidiana. Uma reflexão que vale a pena nos dias de hoje. E entender que a cultura é essa gama de informações, vivências, sentimentos que vamos, no dia a dia, percorrendo com nossos pequenos e projetos de adultos.
Agora um pouquinho de outro registro que eu gostaria de trazer para vocês. Que daí é um registro mais pontual, mais teórico da minha área, mas que penso que deve contribuir muito a todas as famílias. Sobre psicanálise e cultura. O sujeito é construído por uma rede de relações, apoiadas no discurso. Nesse sentido, um grande pensador, Caligares, fala que desde que o sujeito fala, articula-se uma rede que se estende indefinidamente, da qual ele é o efeito. Ou seja, o que Caligares quer nos dizer com isso? Que a fala é mais uma expressão de cultura. Ele ou ela, a fala, a forma da linguagem, é uma de tantas formas que a cultura tem de se expressar através das pessoas. Dessa forma, se o sujeito, se a pessoa advém do ramo social, da vida em sociedade, pode-se dizer que seu instrumento de entendimento, de leitura, concebido para ler, essa pessoa poderá, no mesmo tempo, no mesmo golpe, ele se expressa aqui, ler o que determina, ou seja, a cultura. O que essa frase tão complexa quer nos dizer? Que tanto a pessoa quanto a cultura, que quem forma somos nós, depende e estão entrelaçados um no outro, pois o sujeito e a pessoa se concretizam nesse alinhamento. Então, o que diz de mim é o que a cultura me proporcionou, ou aquela primeira direção de vida que eu recebi do social, do laço de quem me cuidou, da parentalidade, ou dos grupos em que eu me constituí, me fez capaz de alcançar ou não os meus projetos. E, por fim, tradicionalmente pensa-se que a transmissão como um processo consciente de certa transferência de conteúdos e valores. Porém, a articulação do pensamento desse tema à psicanálise pode-se dizer que é uma dimensão de transmissão que opera de forma inconsciente. O que esse outro pensador nos diz? Que nem tudo, né, que a gente absorve, transmite, é de forma consciente. A maioria do que se absorve é de uma forma inconsciente. Então, tudo que a gente é sim atravessado pelo modo que a gente vive, pelas relações que a gente compartilha, e nem sempre está posto, nem sempre está na realidade. Muitas vezes advém do inconsciente, daquilo que almejamos, desejamos, ou até mesmo daquilo que não desejamos percorrer. Por fim, né, pode-se pensar que a educação formal transmite, por meio de exemplo ou das mesmas palavras, ou mesmo das palavras, o que espera de uma criança. Mas se sabe que os adultos transmitem às crianças muito mais do que supõem saber, e não têm consciência de como o transmitem. Essa é uma dimensão da cultura. Os seus mecanismos de transmissão inconscientes. Então, mais uma citação que diz a respeito de como, por mais que desejamos transmitir às nossas crianças e adolescentes algo que desejamos, muito mais a quem, além ou talvez até aquilo que não imaginamos, estamos transmitindo. Por isso a importância do cuidado e de propiciar um ambiente facilitador para que os valores, entendimentos e percepções cheguem até as nossas crianças e adolescentes. E por fim, de verdade, eu gostaria de fazer uma reflexão. Pensar que patrimônio cultural, que patrimônio familiar eu tenho, eu propus para que eu possa contribuir com aqueles que dividem a experiência da vida comigo. E para falar em patrimônio cultural, lembrem a reflexão desde o início. A cultura é o que nos atravessa desde o início da vida. O primeiro laço social que a gente faz é com o outro, com aquele que desempenha algum tipo de cuidado conosco. Nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nossa avó,
ou alguém que está ali com o desejo de cuidar da vida. Então, o nosso maior patrimônio cultural é o nosso patrimônio afetivo. Dessa forma, eu convido, né, que cada família reflita sobre os seus pensamentos, as suas tradições, e de uma forma diversa. Às vezes a gente tem entendimento que cultura está literalmente regada a um tipo de tradição, direcionada a um tipo de tradição. O projeto Voltando às Origens diz isso. Diz de um culto à tradição, mas muito mais aquém disso, das relações que podem ser efetuadas ali, de como se dão os laços de amizade, de fraternidade. Então eu convido as famílias que, de uma forma simbólica, de termos em mãos memórias, tradições, lembranças que nos constituíram e que iremos ofertar aos nossos filhos, crianças e adolescentes, como uma ponte para a construção das suas próprias trajetórias, alicerçadas no que consideramos mais importante para a vida e vivermos, é claro, em sociedade. Aqui eu trago pequenos recortes e exemplos. Nós vivemos aqui no Sul e temos verdadeiro amor pela tradição gaúcha. A música, o chimarrão, a culinária, ou até mesmo aquilo que não está posto, aquilo que não está dito. Talvez, quando eu for pensar nas minhas memórias, eu vou relembrar e reeditar algo que foi muito importante para mim e que poderá fazer sentido, né, aos meus filhos, aos netos, ou até mesmo a quem divide a vida, né, de outra forma conosco. Como sabemos, a transmissão da cultura é um processo inconsciente, alicerçado naquelas impressões geradas pela história e afetos compartilhados. Patrimônio cultural, patrimônio familiar. Somos feitos de afeto e de história, ou de história e de afeto. Freud, o grande pensador da psicanálise, que nos contribui com essa escrita. Encerro convidando a cada família, mais uma vez, a registrar suas memórias de alguma forma, da forma que for possível para cada família, para que sejam facilitadores, mais uma vez, da transmissão de valores e culturas. Nesse momento, vou compartilhar com vocês o meu baú de trajetórias, que eu tenho certeza que em algum momento tocou a história de alguma família que faz parte, né, desse projeto. Lembro mais uma vez, são registros pessoais, mas que trazem, com certeza, lembranças que foram atravessadas por muitas pessoas e muitas famílias, desde as músicas que têm algum significado. Muito obrigada e sejam felizes com seus baús de memórias. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente, incendeia a minha vida e era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. A vida virou meu coração navegador. A gira girou essa galera. Vou voltar na primavera, e era tudo que eu queria. Levo terra nova aqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, era viajante lenta. Venha sentir a paz que existe aqui nos campos.
mar é puro e a violência não chegou. O céu bem limpo e muito verde pela frente, uma vertente que não se contaminou. Pela manhã o sol nascente vem subindo e os passarinhos cantam hinos no pomar. O chimarrão tem sabor de esperança e a criança traz um Então, com a apresentação do meu baú de memórias e com o desejo intenso de que cada família possa fazer os seus registros e assim transmitir cultura, afeto e história aos nossos pequenos, encerro a minha contribuição.